Ei, gente, tudo bem? Vamos continuar com o Paul Klee? Mas, por favor, não se esqueçam de me curtir, favoritar, comentar, divulgar, ou seja, ajudar esse canal a crescer. Vamos lá? Um importante acontecimento na vida de Paul Klee foi a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Esse fato modificou substancialmente a situação social em Munique. Vassily Kandinsky, por exemplo, por ser russo, teve que deixar a Alemanha. Auguste Macke e Franz Marc morreram no campo de batalha. Paul Klee, que possuía passaporte alemão devido à nacionalidade do pai, contava com um iminente recrutamento. E no mesmo dia que soube por telegrama da morte de Franz Marc, Klee recebeu a carta de sua convocação. Ele suportou o serviço militar com serena aceitação, descrevendo a vida de então com humor cáustico nas cartas que escrevia para sua família. Em desenhos como O Alemão na Briga, ele comentou criticamente o acontecimento da guerra, mas esses desenhos não eram bem cotados no mercado de arte. Talvez também esteja aí o motivo pelo qual Klee considerava uma linguagem artística mais abstrata como mais adequada para expressar acontecimentos contemporâneos. Mais sutil, né? Assim, ele representou um mundo assustador durante a Primeira Guerra, com símbolos abstratos, como círculo, foice, estrela ou triângulo, sem reproduzir diretamente a realidade. Discretamente. Porém, em trabalhos como Destruição e Esperança, ele se refere de maneira clara à situação ameaçadora. Por outro lado, em obras como Hermitage, Klee parece se distanciar da realidade para encontrar amparo num mundo fantástico. Essas aquarelas não devem ser compreendidas simplesmente como abandono da realidade, mas como produtos da percepção contraditória do artista em relação à situação da guerra. Já em 1915, Klee registrava em seu diário: deixamos a região do mundano e passamos a construir numa região além-mundo que pode existir. Abstração. O romantismo frio desse estilo sem fatos é escandaloso. Quanto mais horrendo este mundo, como justamente agora, mais abstrata é a arte, enquanto seu mundo afortunado produz arte mundana. E volto com essa frase a falar de uma outra frase dele, que a arte não reproduz o visível, ela torna visível. Porque o abstrato é invisível, né? E nesses 3 trabalhos que eu falei sobre a guerra, é muito louco como que ele é diverso no mesmo assunto. No desenho O Alemão na Briga, tem uma coisa de humor, assim, um humor ácido, né? Já no Destruição e Esperança tem aquela questão da estrutura, aquele lado arquitetônico, estrutural dele, né, da construção e também do abstrato misturado com essa arquitetura. E no Hermitage a coisa da cor, dos símbolos, da mistura ali da botânica, da mancha, da textura, e de formas tão diferentes e de maneira praticamente abstrata como que ele diz tanto. Após a Primeira Guerra Mundial, a posição de Paul Klee foi ficando cada vez mais sólida na cena artística. E ele, para estabilizar sua situação financeira, procura emprego em escolas de arte. A partir de 1921, Klee passou a lecionar teoria da forma no curso básico da Bauhaus, em Weimar, e posteriormente, a partir de 1926, em Dessau, ambas na Alemanha. A Bauhaus era uma escola
alemã, modernérrima, com uma proposta super diferente, que vocês podem saber mais lá no meu curso de Arte Moderna Online. Lá pra frente a gente vai falar da Bauhaus. Então ele foi dar aula lá. A principal intenção teórica de Klee nessa escola era transmitir aos alunos o caráter do processo, do feitio pictórico, da configuração, do fazer. O processo, lembram? Em janeiro de 1924, num manifesto programático, ele resumiu em uma de suas aulas a sua teoria elementar da criatividade. Olha que legal. Dar forma é bom, a forma é má, a forma é final, é morte. Dar forma é movimento, é ação. Dar forma é vida. Ou seja, seu interesse estava voltado para os caminhos da forma. E numa primeira etapa do trabalho, para aprender as ferramentas, seria preciso compreender a elaboração dos elementos pictóricos: ponto, linha, plano, corpo, e dos recursos visuais: linha, claro escuro, cor. Ou seja, nessa primeira etapa do trabalho, primeiro você precisa compreender os elementos. Qual é o começo de tudo, né? Da onde vem tudo, a forma? É o ponto, é a linha, precisa de um plano. Então você tem que compreender primeiro esses elementos. E um elemento importantíssimo que ele descobre nesse processo é o movimento, que é um ponto central no surgimento dos elementos pictóricos. Olha só, o movimento permite que um elemento faça surgir o próximo. Assim, a forma pictórica começa no ponto que se põe em movimento e forma uma linha. Então tem o ponto. Se ele se põe em movimento, ele forma uma linha. O plano surge com o deslocamento da linha. Aí você vai ter um plano e os corpos tridimensionais com sua movimentação pelo espaço. Eu sei que tem horas que isso parece muito difícil, muito complexo, mas no fundo, gente, o que ele está buscando é aquela simplicidade que eu falei lá no início de tudo, né? Vai além de simplesmente copiar a natureza e ter um resultado. Ele tem muito interesse na origem das coisas, no nascimento das coisas, o nascimento da forma. De onde vem a forma? Se você tem um elemento, cadeira, antes de ser uma cadeira, né, de ser um móvel para você se assentar, ela é uma forma, e essa forma vem do ponto, e do ponto vai para a linha, e da linha para a forma geométrica, e um plano, e um espaço. São esses os elementos que importam, que ele está focado. É esse o processo da configuração pictórica, né, que ele fala. Existe esse processo e é isso que ele tenta ensinar para os alunos dele na disciplina Teoria da Forma. E quando a Bauhaus mudou para Dessau por problemas de cunho político, que não vem ao caso, foi o momento que ele passou a se concentrar mais ainda em questões ligadas à geometria. Ele também investigou a relação das cores nos seus chamados quadrados mágicos. Imagens de uma cidade, Gradações Vermelho-Verde, de 1923, ele cruza arquitetura pictórica com arquitetura urbana. Arquitetura pictórica é a construção na pintura, com arquitetura urbana, que é arquitetura mesmo. No trabalho Flora, Harmonia da Flora Setentrional, de 1927, ele mais uma vez se refere ao parentesco da pintura com a música. Ele alcançava
equivalência de escalas maiores, menores e harmonias tonais por meio de gradações cromáticas, gradações de cor. Tanto na teoria quanto em suas criações, a aproximação com a estrutura rítmica da música revela o interesse dele por uma estruturação rítmica do plano. É o que eu falei, ele quer criar o ritmo da música no plano pictórico. E Paul Klee também conseguia se servir da geometria exata, racional, para a construção do fantástico. Ele criou, por exemplo, formas que flutuavam, cidades que velejavam, levando ao absurdo a perspectiva central. E por volta de 1931, ele criou séries inteiras de desenhos construtivos, nos quais variavam as figuras elaboradas geometricamente. Então, pessoal, se você está se divertindo, aprendendo, abrindo o seu olhar com as minhas aulas, não me agradeça. Agradeça aquele lindo pessoal que tem contribuído no Patreon com seu rico dinheirinho para fazer esses vídeos acontecerem. Sem eles, não teria canal. Muito obrigada. Hoje ficamos por aqui, mas na aula que vem temos mais Paul Klee. E eu, se fosse você, começava logo meu curso de arte moderna online. Olha aqui no link da descrição. Beijo, obrigada, tchau.